Fala, achados e perdidos! Se você encontrou a gente, fica por aqui, porque nem tudo foi encontrado e algumas ideias ainda precisam ser discutidas. Eu sou a Cecília, aluna do terceiro ano C de Desenvolvimento de Sistemas. Esse é o 404 Cast, o podcast que é a voz da EP Maria Madeira e Dia. No episódio de hoje, em especial, iremos homenagear o Dia do Jornalista, que é comemorado no dia 7 de abril. Para isso, temos um convidado muito importante, Thomas Salvers, um criador de conteúdo que influencia muitos jovens. No episódio de hoje, iremos falar sobre informação, liberdade de expressão e combate à desinformação. Seja muito bem-vindo, Thomas. Obrigado. Vamos começar a falar primeiro sobre o jornalismo e a sociedade. Primeiramente, o que lhe motivou a usar a internet como uma ferramenta de comunicação com o público? Pronto, eu acredito que para iniciar a fala eu preciso me apresentar, para contextualizar por que eu estou aqui falando, representando os jornalistas, Eu me chamo Thomas Salvers, eu sou formado primeiramente em publicidade e propaganda. Na minha geração, eu ainda participei de uma formação que era de comunicação social com habilitação em publicidade ou jornalismo. E nesse período a gente tinha disciplinas em comum, Então eu participei um pouco da minha formação também foi um pouco jornalística, Mas eu devo primeiramente deixar claro, obviamente, que eu não trabalho com jornalismo diretamente, mas trabalho com comunicação. Além da publicidade, eu também fiz mestrado, sou mestre em comunicação e, porventura, depois eu segui a carreira acadêmica e me tornei professor, que atualmente sou professor aqui na ET. A internet, ela é uma ferramenta riquíssima, E se você não está na internet hoje em dia, seja uma pessoa, seja uma empresa, você basicamente não existe, Porque a internet se tornou o principal veículo de comunicação da nossa sociedade contemporânea atual. Eu sou de uma geração onde eu vi a internet crescer. No meu período de adolescência, na idade de vocês, por exemplo, a gente ainda acessava a internet de uma forma de escada, então tinha ainda muitos limites e ainda não era um contexto tão expandido como a gente encontra hoje em dia, de comprar pela internet com maior facilidade, também de ter um universo imagético como a gente tem hoje em dia. E isso foi só o começo, Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu comecei a trabalhar primeiramente com design gráfico e também com comunicação interna. Eu trabalhei no Ministério da Saúde, no núcleo estadual do Ministério da Saúde aqui no Ceará, e a gente ficava responsável em repassar as informações que recebia das diretrizes do Ministério e repassar para o restante da população, tanto interno no Ministério como também externo, E a internet, ela se ramificou muito com uma possibilidade de a gente conseguir uma comunicação mais próxima, mais pessoal, numa linguagem pessoal, mas cada vez mais pessoal e mais próxima do seu consumidor. E hoje em dia as redes sociais elas fazem esse papel muito bem, Antigamente, para a gente conseguir reclamar de um produto ou conseguir ter algum contato com um artista ou alguma empresa, a gente precisava telefonar, mandar carta, escrever e-mail, mandar e-mail, escrever carta, mandar e-mail. E hoje em dia, através do Instagram, através do X, através do Telegram, através de todas as redes sociais, tudo se tornou mais instantâneo. Então, e tudo mais transparente. Eu acho que a palavra mágica da internet hoje em dia é a necessidade de transparência. Eu utilizo a internet como um veículo de comunicação e divulgação dos meus trabalhos, principalmente. Como eu sou designer, artista visual também, sempre utilizei como uma ferramenta de divulgação dos meus conteúdos, mas atualmente eu trabalho mais com a educação em si do que uma produção de conteúdo. Já tive uma atividade mais contínua desse trabalho, no momento eu trabalhava com políticas públicas também, e é uma ferramenta muito importante e de uma faca de dois gumes, Ao mesmo tempo que ela pode ser algo que lhe traga muitos frutos, ela também pode ser uma grande armadilha. Bom, pelo que eu vi no início dessa formação foi
querendo ou não, um pouco mais difícil do que para a gente, né? Porque foi bem no início, onde estava realmente essa questão da internet. Você não tinha tanta facilidade quanto a gente tem hoje. E também não tinha tanta informação para mexer nesses meios, quanto a gente já apresenta hoje. Eu tenho outra pergunta. Na sua visão, qual é o papel da informação nas redes sociais hoje? Bem, o papel da informação é um papel crucial para qualquer ser humano, qualquer cidadão, porque a informação ela vai ser um reflexo da sociedade que a gente convive, né? E o jornalista ele tem esse papel, né? Um papel social muito fundamental, que é o papel de informar e comunicar o que acontece na sociedade, né? E aí o jornalista ele tem uma função de tentar passar a informação de uma forma transparente que não seja tendenciosa. Os veículos jornalísticos eles precisam tentar ter essa neutralidade, né? A neutralidade é uma coisa bem complicada de se conquistar, mas existem técnicas, né? Técnicas de você construir um discurso jornalístico para que ele seja de fato informativo e não tendencioso. Quando você é convidado a falar sobre sua opinião, né, você escreve um artigo de opinião. Quando a pessoa já tem um determinado parâmetro assim, para conseguir falar sua opinião para o público, um respaldo, né, ela é convidada para isso. Fora isso, as pessoas, os jornalistas, eles precisam comunicar a matéria, comunicar os fatos que aconteceram nessa matéria sem demonstrar uma opinião. Seja X ou Y, seja de esquerda, seja de direita, seja de centrão, é um exercício jornalístico essa neutralidade. Aí eu vou até aproveitar a situação e comentar um caso polêmico do SBT News, que foi um canal recente, né, de jornalismo, especializado em jornalismo da emissora SBT, e aí ele foi muito comentado e criticado porque trouxe diversos políticos que estão em vigência no governo, né? E falando sobre posicionamento político na emissora, etc. E os jornalistas falaram que é o papel do jornalista informar, não se posicionar de uma forma partidária para a população. A população é que deve se decidir a partir da informação que é passada. Aí você tem a liberdade de consumir aquela informação e tomar a sua opinião, né? Tomar o seu partido e fazer sua própria interpretação. E nas redes sociais, as pessoas hoje em dia não leem, né? Então, a informação ela acaba sendo muito defasada porque as pessoas têm um imediatismo de tentar compreender uma mensagem. Existe um apelo extremo à comunicação imagética hoje em dia, onde a imagem acaba falando muito mais do que um texto, as pessoas não leem mais um texto, não tentam contextualizar o título de uma matéria e acaba se afetando de uma forma muito superficial. O que a gente mais vê nas redes sociais é pessoas comentando sobre uma coisa, dando sua opinião sobre um fato que está lá explícito no texto, mas as pessoas não querem saber da informação, elas querem opinar, né? Aí existe uma cultura de hater na internet, nas redes sociais, que é um problema para a informação hoje em dia. Então a gente vive uma realidade de pós-verdade, né, no jornalismo. Não é de hoje que a profissão jornalística ela é atacada por essas perspectivas de opinião, mas mais uma vez nesse período, nessa situação de pós-verdade, de inteligência artificial, é que entra a importância desse profissional para conseguir comunicar fatos sociais, ações sociais que sejam independentes da opinião individual de cada cidadão. Pois é, como você citou, essa questão de muitas pessoas quererem opinar, elas só dão a opinião delas sem se basear em fatos, sem realmente procurar a verdade, sem procurar o conhecimento. Até porque o jornalismo é considerado o quarto poder. E muitas vezes alguns parlamentares ou pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado acabam se aproveitando dessa vulnerabilidade informacional da população para poder espalhar notícias falsas, se promoverem. E é muito importante que a gente saiba realmente a importância do jornalismo e não se deixe mais ser censurado, assim como a gente já viu no governo de Getúlio Vargas, onde houve muita censura, os jornalistas e a população não podiam se expressar da maneira que eles queriam, justamente por essas pessoas que querem ou não têm mais poder, querem dominar tudo.
Bom, a próxima pergunta é: como você percebe a influência dos criadores de conteúdo na formação de opinião? Bem, extremamente importante, porque como o próprio título aí do trabalho, né, que é um trabalho, você produzir conteúdo dá trabalho e hoje em dia é uma profissão que tem muito lucro, né, tem pessoas que visam esse tipo de emprego e é de extrema importância porque você está ajudando a definir opiniões diversas, né, então existe um reflexo social em cima do seu discurso. Então, o produtor de conteúdo ele precisa ter responsabilidade naquilo que ele fala, porque dependendo daquilo que ele fala pode ser configurado como crime, né? E ele precisa ter uma consciência de que o discurso também pode ser crime, também pode ser violento, né? Existem diversos tipos de violência, não apenas a física, mas também a simbólica. E dependendo do que você tem no intuito, né? Qual o seu intuito ali de produzir um determinado conteúdo, se é para informar, instruir, educar, ou se literalmente é para deseducar mesmo, assim, para desvirtuar, para disfarçar, existe muito também dessas intenções. Então a internet, as redes sociais e a inteligência artificial são ferramentas riquíssimas, mas depende do intuito que você tem ali dentro daquele ambiente. Se você tem um intuito de ser uma pessoa com uma postura ética, moral, de divulgar um produto que tenha realmente efeitos, né, que tenha coerência, coesão, compromisso com o seu consumidor, ou seja algum outro tipo de conteúdo, seja de comédia, né, assim, muita gente se questiona se comédia pode tudo, e aí tem gente que se ofende com piadas, outras pessoas não se ofendem. E retornando para o que eu falei anteriormente, é ter consciência da sua transparência, né? Compreender que você está dentro de uma sociedade que ela tem legislação, regulamentação, existem leis, a comunicação possui suas leis, seja na publicidade ou no jornalismo, você não pode infringir essas leis, então dentro do trabalho do profissional, ele precisa seguir alguns parâmetros em alguns manuais para conseguir fazer, informar aquilo que deseja. Então, para os produtores de conteúdo que têm a intenção de influenciar a opinião alheia, é ter essa responsabilidade, autoconsciência e transparência, né? Se você falar uma besteira, assumir que falou besteira, se você ofendeu alguém, pedir desculpas, né? Não, ninguém é perfeito, as pessoas podem errar. E hoje em dia as empresas elas fazem muito isso, né? Eu vou até citar um exemplo bem recente que foi do Mercado Livre, com uma participante do Big Brother. O Big Brother é assim, uma máquina publicitária enorme, né? E aí teve uma participante que se negou a participar de uma atividade de uma determinada marca, e aí alguns veículos especializados em comunicação estavam questionando o que a marca faria. E a marca apoiou a participante, né? Então, muitas vezes, você precisa abrir mão de um protocolo que as outras pessoas acham que é o ideal e enxergar aquela perspectiva como uma oportunidade. Então, eles reverteram a situação para eles e acabaram informando alguma coisa bacana que não prejudicou nem a participante e nem a marca, né? Pelo contrário, ajudou a marca. Exatamente. E aí os comunicadores, os assessores de comunicação, seja jornalistas, seja assessor propriamente dito, porque tem informação também só para ser assessor publicitário, são pessoas que naturalmente precisam ser curiosas. Elas não se convencem com uma fonte fácil, né? Elas pegam informações de uma fonte X, de uma fonte Y, conferem se aquela informação está verossímil. Então, naturalmente, são pessoas curiosas e pessoas duvidosas. Duvidosas não, parece que a pessoa é uma pessoa duvidosa, né? São pessoas que sempre estão questionando o que os outros e o que o fato social está realmente querendo comunicar, né? Bom, esse caso que você citou da questão do Big Brother é muito importante, né? Porque muitas vezes a marca não pode visar apenas lucros e estratégias que eles criam lá dentro. Muitas vezes a marca tem que ser mais humana, tem que pensar realmente como nós somos, até porque é melhor para eles.
E retomando uma frase que você falou, realmente, a internet ela é uma faca de dois gumes. Principalmente os criadores de conteúdo, eles devem ter realmente consciência do que eles estão criando. Principalmente os que são criadores de conteúdos infantis ou que são um pouco mais adultos, para realmente não ter essa questão dessa adultização. Realmente tem que ver se está tudo legalizado, porque as pessoas têm essa mania de achar que a internet é terra sem lei, mas não é. Principalmente eles que estão à frente, estão influenciando a população, tem que ter essa visão de muitas vezes ter um dia de pedir desculpa por alguma piada, que eles acham que é piada, mas acabou ofendendo um grupo, uma minoria e algo do tipo. Realmente eu concordo que eles são muito importantes. Agora vamos falar um pouco sobre a desinformação e a fake news, que acontece muito aqui no Brasil, né? Como você enxerga o crescimento das fake news nas redes sociais? É alarmante, né? É uma preocupação urgente, ainda mais nesse ano que é um ano eleitoral, político, né? E, assim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta incrível, ela pode possibilitar tem diversas possibilidades que ela facilita na vida de qualquer pessoa, seja um profissional da área ou não. Mas a questão da desinformação é uma questão realmente jurídica, então, assim, na minha opinião, o poder público precisa agir nessas questões, né? Porque uma informação falsa, ela pode agredir a moral de uma pessoa, pode difamar, pode provocar injúria, perseguição, enfim, diversos artigos que são pertencentes ao Código Penal, né? E são de fato configurados como crime. Então, isso precisa ter uma legislação concreta e ação mesmo de entender que crimes digitais são crimes tão severos como diversos outros tipos de crimes que a sociedade já, infelizmente, já se acostumou com alguns tipos de crimes, né? Que existe uma espetacularização do crime que a gente acaba consumindo, enfim, toda a balbúrdia aí que acontece na sociedade de uma forma como se fosse apenas fictício. Mas não é, né? Aquilo ela interfere diretamente na forma de viver de diversas pessoas. Então, acredito que precisa ter uma legislação, as pessoas precisam entender do que se trata dessa legislação, compreender que na internet não é terra de ninguém, a internet também possui suas regras, suas leis, e que a gente também precisa compreender que o nosso direito ele termina quando o direito do outro começa, né? Isso não foi nenhum professor, não foi nem algum educador que me falou isso, foi assim, mamãe mesmo, né? Seu direito termina quando o direito do próximo começa. Então, infelizmente, a internet criou-se uma cultura de impunidade, onde você faz fake, você faz robôs, que solta, né, informações falsas, mas vocês muito bem que são de DS sabem que é possível de a gente identificar, né? Então, ir atrás do IP, ir atrás de onde saiu essa informação, como saiu, por que saiu daquela forma. Então, o crime pode acontecer, mas ele não vai ficar impune por tanto tempo assim, já que eu acho que está crescendo, né? Essa preocupação e essa investigação, mas talvez não se deve. Realmente, nessas cidades menores, a gente realmente vê muito essa questão de páginas fakes no Instagram. Eu mesmo já passei por esse tipo de situação, eles citaram meu nome, falaram coisas que não eram verdades, e é muito chato, e realmente as pessoas acham que fica por aquilo mesmo, mas na maioria das vezes não ficam. Outra coisa sobre a desinformação e as fake news que eu acho muito importante a gente frisar. Muitas pessoas acabam espalhando as fake news por não terem conhecimento do que é as fake news, que aquela notícia é falsa, porque não tem o conhecimento sobre aquilo e nem procuram se informar. E aí é onde eu acho que o governo deve ser mais atuante, os órgãos públicos, eles devem trazer mais conhecimento para a população em relação a isso, já que eles mesmos e nós, a população, usamos tantos meios tecnológicos. A próxima pergunta é: quais desafios você já enfrentou ao lidar com informações falsas? Eu citei o meu caso, né? Agora você pode falar alguma coisa que você já passou.
Eu já passei por situações desagradáveis, né? Quando você se expõe, você tem que também ter consciência de que você não vai agradar todo mundo, né? Você vai agradar uma parcela de pessoas e outra parcela pode se incomodar gratuitamente com você, né? Seja você ter um discurso direto, ofensivo ou não, né? No meu caso, aconteceu de uma pessoa me difamar, utilizar minha imagem e tanto se passar por mim e pedir dinheiro emprestado para pessoas, sabe? Isso é golpe, né? Na verdade, está muito comum hoje em dia esse tipo de golpe. Tanto essa configuração de golpe, como também pessoas utilizarem, distorcerem as minhas palavras. E aí o que aconteceu BO. Abri o BO, fui na polícia, entrei com recurso. Felizmente a pessoa acatou, voltou atrás, removeu, né, o post. Mas quando não é assim, a gente tem que dar continuidade, né? A justiça brasileira, ela demora muito, mas ela ainda funciona. Então, a gente tem que ir atrás, tem que ter paciência, tem que ter coragem, ir atrás, porque se deixar para lá, a impunidade pensa. Com certeza, é muito importante a gente procurar resolver e solucionar esse tipo de coisa para que acabe não acontecendo mais vezes. E para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para os jovens, como é que eles identificassem esse tipo de conteúdo e também você deixasse uma mensagem sobre a importância da gente se informar bem e da gente combater realmente essa desinformação. Sim, a dica que eu sempre falo, eu enquanto professor sempre falo, estudem, vão atrás de informação, não se convençam apenas com uma fonte. Existem livros, existem filmes, existe a IA, existe muita coisa para você conseguir aprender. Então, se você quiser produzir um conteúdo coerente, bom, estude como fazer um conteúdo, como gravar um vídeo, como fazer uma trilha sonora, como fazer storytelling, como manusear uma câmera, como falar no microfone, e se aprimorem nisso, né? Existem pessoas que passam a vida toda se aprimorando nisso e não é uma brincadeira, né? Então, tenha consciência do que você vai colocar na internet, porque isso pode se voltar contra você. E, para finalizar, eu quero agradecer novamente o convite, quero parabenizar os meus amigos, meus grandes amigos que são jornalistas, conheço vários, e quero mandar um abraço, todo o meu respeito e admiração por eles. Um abraço também para os comunicólogos, comunicadores, professores de comunicação, produtores de conteúdo, seja de qual for a área, e que a gente tenha consciência de que o nosso papel é importante na nossa área, é importante não só para a nossa área, mas também para a sociedade como um todo, e sempre sejam pessoas curiosas. A curiosidade é que faz a gente descobrir informações fora do senso comum, né? Sejam pessoas críticas, curiosas e mão na massa. Bom, Thomas, muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa cheia de conhecimento e muito importante, que realmente precisa ser discutida. E para você que está nos ouvindo, muito obrigada pela atenção. Nem tudo foi discutido e aqui temos pautas muito importantes.